Paz do Senhor para a igreja. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus. Aleluia. Capítulo 28. Mateus capítulo 28. Quero meditar aqui com os irmãos sobre este texto. É um texto pequeno, né? Só tem 10 versículos. E nós vamos estar meditando nesse texto. A ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos, que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E, indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Agora eu queria que os irmãos abrissem Lucas capítulo 8, somente 3 versículos de Lucas capítulo 8 nós vamos ler, o primeiro, o segundo e o terceiro. Lucas capítulo 8, que diz assim: e aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Amém, irmãos? Pode se sentar-se. Glória a Jesus. Lucas, capítulo 8. Eu quero ler o versículo 2. Diz assim: Deus abençoe. Maria, chamada Madalena. O nome dela era Maria. Ela era chamada Madalena porque era da cidade de Magdala, da qual saíram 7 demônios. Aleluia. Jesus expulsou e saiu daquela mulher 7 demônios. A palavra de Deus, a Bíblia nos diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em nós.
Mas o corpo dessa mulher era morada de demônios. 7 demônios. Um demônio já traz muito sofrimento. Imagina 7 demônios, Malmilton. 7 demônios. Essa mulher era atormentada por 7 demônios. Ela não tinha paz. Ela não tinha sossego. E Joana, versículo 3. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Joana era uma mulher da alta sociedade, porque o seu marido, Cusa, era procurador do rei Herodes. E Susana, Lucas não dá detalhes a respeito da vida dela. E muitas outras que o serviam com seus bens, ou fazendas, com seus bens. Glória a Jesus. Todas essas mulheres, elas tinham bens financeiros. Mas os seus bens financeiros não puderam livrá-las dos demônios, porque demônio não se expulsa com bens financeiros. E os seus bens financeiros não puderam dar a elas saúde, porque a medicina e os médicos são limitados. Mas aquele que expulsa demônios, aquele que cura doenças incuráveis, aquele que te dá a paz e aquele que te dá a salvação, se chama Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Mas essas mulheres, elas encontraram uma utilidade para os seus bens financeiros. Elas serviam a Jesus com seus bens. Se os nossos bens financeiros não serve para nós servir a Jesus, para o que é que serve então? Aleluia. Essas mulheres, elas demonstraram a Jesus o seu amor e a sua gratidão por tudo que Ele fez por elas. Elas serviam a Ele com seus bens, estavam ao pé da cruz, na crucificação de Jesus, elas estavam lá. E lá no sepulcro, elas estavam lá também. Será se a forma como nós estamos servindo ao Senhor Jesus está demonstrando a Ele o nosso amor e a nossa gratidão por tudo que Ele fez por nós e faz? Aleluia. Eu queria que os irmãos agora, vamos agora voltar lá no livro de Mateus, onde nós lemos, no versículo 27. No capítulo 27, no versículo 61, que diz assim: E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria assentadas de frente do sepulcro. Essa outra Maria que fala aqui, Maria Madalena e a outra Maria, possivelmente essa outra Maria era a mãe de Jesus. E elas estavam sentadas de frente do sepulcro. Elas viram onde o corpo do Senhor Jesus foi colocado. E elas viram a forma como ele foi colocado. Porque a sexta-feira já estava acabando. Ia entrar o sábado, quando ninguém podia fazer nada. E não havia tempo para uma preparação adequada do corpo do Senhor Jesus para o sepultamento. José de Arimateia simplesmente envolveu o seu corpo com um lençol de linho fino e colocou ali o seu corpo. E rolou uma grande pedra para a entrada do sepulcro. E se foi. E essas mulheres também se foram, mas elas foram comprar aromas para ungir o corpo do Senhor Jesus. Nós devemos estar atentos para as oportunidades de fazer algo para o Senhor Jesus, na obra dele. E agora nós chegamos no texto que nós lemos. Versículo 1 do capítulo 28. E no fim do sábado, quer dizer, elas repousaram no sábado. Quando já despontava o primeiro dia da semana, quer dizer, o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. O livro de Marcos vai nos dizer que enquanto elas estavam indo para o sepulcro, elas se lembraram da pedra
que José de Arimateia rolou, e era uma grande pedra. Aí uma perguntava para a outra: quem vai remover a pedra? Mas o interessante é que elas não pararam e voltaram para trás, porque já que elas não davam conta de remover a pedra, o que adiantaria elas irem lá? Mas elas continuaram indo para o sepulcro. Aleluia. Glória a Deus. Não deixe que nenhum obstáculo te impeça de fazer algo para o Senhor Jesus na obra dele. Versículo 2: e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. Todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vai falar sobre a ressurreição. Mas somente Mateus vai falar sobre o terremoto, sobre o anjo do Senhor que desceu do céu e removeu a pedra. Quando os obstáculos que você não dá conta de remover, Deus remove para você. Então nós não precisamos preocupar com os obstáculos na obra do Senhor. Agora, os obstáculos que você dá conta de remover, aí Deus não vai remover para você. Somos nós que temos que remover. Quando Jesus chegou no túmulo de Lázaro para o ressuscitar, também tinha uma pedra na entrada do sepulcro. Mas o Senhor Jesus não tirou a pedra. Ele disse: tirai a pedra. Porque ali tinha pessoas para tirar a pedra. E o que nós temos que fazer, somos nós que temos que fazer. Versículo 3: e o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como neve. Vestido branco ou vestes brancas são vestes celestiais. Nós temos as nossas vestes espirituais, que nós não podemos contaminar, para que nós possamos ser vestidos das vestes celestiais. Apocalipse capítulo 3, versículo 5, Jesus vai dizer à igreja de Sardes: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e dos seus anjos. Mas essa promessa é para o que vencer. Aleluia. Versículo 4: e os guardas era outro obstáculo intransponível para aquelas mulheres. Não tinha como elas passar pelos guardas. Só que elas não sabiam que tinha esse obstáculo, porque foi colocado no sábado. Mas Deus sabia, né? E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. O anjo já removeu os 2 obstáculos, né? Porque os guardas ficaram como mortos, eles ficaram sem ação alguma. Aleluia. Versículo 5: mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Não tenhais medo. As manifestações celestiais, elas causam medo ao ímpio, mas aquele que busca o Senhor Jesus não deve temer. Versículo 6: ele não está aqui. Aleluia. Ele não está aqui. Aquelas mulheres, elas estavam certas de que o corpo do Senhor Jesus estava lá, porque elas viram colocando lá. Mas o que elas estavam vendo agora era um sepulcro aberto e vazio, né? Aliás, este é o tema da mensagem, né? Um sepulcro vazio. E um anjo que lhe dizia: ele não está aqui. Glória a Deus.
porque já ressuscitou. Glória a Deus. Se o corpo do Senhor Jesus estivesse lá, os principais sacerdotes, os fariseus, teriam conseguido matar a fé dos discípulos. Teriam conseguido tirar a sua esperança e a sua alegria. Tudo iria acabar ali no túmulo. Não existiria o Novo Testamento, não existiria o Pentecostes, não existiria o livro de Atos e não existiria as cartas de Paulo. E hoje nós não estaríamos aqui adorando a esse Jesus que vive e reina eternamente. Aleluia. Glória a Deus. O significado do sepulcro vazio é que Deus aceitou um sacrifício aceito, né? Deus aceitou o sacrifício do seu filho no nosso lugar. Romanos capítulo 4, versículo 25 diz que ele foi entregue pelos nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação e uma presença permanente. João capítulo 20, versículo 16, Maria Madalena estava chorando no sepulcro e Jesus então chama ela pelo nome. Ele disse Maria, e ela virando para trás disse Rabone, que quer dizer mestre. O Senhor Jesus já não está mais limitado na limitação do corpo físico, e a sua permanência agora com seus discípulos é permanente. E que vai também haver um julgamento. Deus há de julgar o mundo por meio do varão que ele destinou, e disso ele deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Atos capítulo 17, versículo 31. Vai haver um julgamento. Voltando aqui para o versículo 6, diz assim: como havia dito. Jesus já tinha dito aos discípulos que ele ia ser preso, que ele ia ser morto, que ele ia ser cuspido, que ele ia ser esbofeteado, que ele ia ser chicoteado, que ele ia ser pregado numa cruz, que ele ia morrer e ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas esse era o ensino de Jesus para os discípulos, que eles não entendiam. Porque como o Filho de Deus, o Messias esperado, ia descer do céu, né, e no entendimento deles ia devolver o reino a Israel, e ele ia reinar. Agora, como que Jesus estava dizendo que ele ia ser preso, que ele ia ser esbofeteado, que ele ia ser humilhado, que ele ia ser pregado numa cruz, que ele ia morrer ao terceiro dia e ressuscitar? Então eles não conseguiam entender esse ensino de Jesus. E eu imagino que por eles não entenderem o ensino de Jesus a respeito da ressurreição, eles procuravam não pensar no assunto. Tanto é que os principais sacerdotes, os fariseus, estavam lembrando que Jesus havia dito que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, e os discípulos não lembravam. Aleluias. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. O anjo então mostra às mulheres o lugar onde estava o corpo do Senhor Jesus, como prova de que ele esteve ali. Versículo 7. E depois, imediatamente, havia urgência nas palavras do anjo. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Os discípulos estavam chorando, tristes e chorando. E eles precisavam ouvir imediatamente o anúncio da ressurreição de Jesus, para que eles pudessem ter novamente esperança, ter alegria e a sua fé ser firmada. Muitos são hoje que estão no mundo tristes e chorando, esperando o anúncio do Evangelho do Senhor Jesus, dizendo: o Senhor Jesus vive, Ele ressuscitou. Aleluia. E eis que Ele vai adiante de vós para a Galileia. Quando o Senhor Jesus nos manda fazer algo, Ele não nos deixa só, mas Ele vai adiante de nós. A Galileia foi o lugar onde tudo começou.
E agora os discípulos estavam indo para lá para se encontrar com o Senhor Jesus. Ali o vereis. Os discípulos precisavam ver o Senhor Jesus. Eles precisavam ouvir a sua voz, para não ficar somente nas palavras do anjo que disse: ele ressuscitou dos mortos. Mas eles precisavam ter uma experiência própria com Jesus. Porque uma coisa é você crer de ouvir falar, e outra é você crer vendo, tendo uma experiência própria. Os principais sacerdotes, os fariseus, eles subornaram os guardas, eles deram muito dinheiro aos guardas, para eles falar que eles dormiram e os discípulos roubaram o corpo do Senhor Jesus, e agora estava dizendo que o Senhor Jesus tinha ressuscitado. E essa mentira pode ter influenciado muita gente. Muita gente pode ter acreditado nessa mentira. Mas quem ia tirar dos discípulos aquela convicção de que Jesus estava vivo? Porque eles viram, eles ouviram Jesus. Então, nós temos que buscar ter experiência própria com Deus. Jó, depois que Deus falou com ele de dentro de um redemoinho, ele diz: eu antes ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Se antes que Jó ouvira falar, e a sua mulher e os seus 3 amigos não conseguiram abalar a fé dele, imagina agora que ele teve uma experiência própria com Deus, com Jesus, né? Então nós temos que buscar essa experiência própria com Deus. Eis que eu vou-lo tenho dito. Versículo 8. E saindo elas apressadamente do sepulcro, elas cumpriram aqui a ordem do anjo. Elas saíram apressadas, com temor e grande alegria. Havia uma mescla de sentimentos nessas mulheres: temor e grande alegria. Jesus, ele tinha dito aos seus discípulos que eles iam chorar e se lamentar, e que o mundo ia se alegrar, mas que ele ia vê-los novamente e ninguém mais poderia tirar essa alegria deles. Ninguém, meus amados, nós não temos motivo nenhum para ser triste, porque nós servimos a um Deus vivo e todo-poderoso. Correram a anunciá-lo aos seus discípulos. As mulheres também tinham pressa em anunciar as boas novas aos discípulos. Versículo 9. E, indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro. Essas mulheres foram as primeiras a ter um encontro com o Senhor Jesus depois da ressurreição, dizendo: eu vos saúdo. E elas foram as primeiras a ouvir a voz do Senhor Jesus. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. E elas foram as primeiras a adorar a Jesus como seu Deus vivo. Na obra do Senhor, não adianta nós ficar chorando e lamentando, nós temos que agir. Versículo 10. Então Jesus disse-lhes: não temais, não temais. Ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. O Senhor Jesus, ele repete as mesmas palavras do anjo, com uma diferença. O anjo disse: ide dizer a seus discípulos. E Jesus disse: ide dizer a meus irmãos. Aleluia. A família, ela é uma instituição divina. Deus criou a família. E o Senhor Jesus nasceu numa família para abençoar a família. Mas o Senhor Jesus não veio para ficar preso numa família de 8 ou mais pessoas. Ele veio para fazer de todos nós a família de Deus, compradas pelo seu sangue na cruz do Calvário. E ele não se envergonha de nos chamar de meus irmãos. No livro de João, capítulo 20, versículo 17, Jesus disse a Maria Madalena: ide dizer a meus irmãos que eu subo para o meu Pai
e vosso Pai, o meu Deus e vosso Deus. Então, quando Jesus diz meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, ele está se identificando conosco na sua humanidade. Aleluias. Vamos colocar de pé, irmãos? Glória a Jesus. E lá me verão. Muito em breve, a igreja do Senhor Jesus estará subindo ao encontro do Senhor Jesus nos ares. E então nós vamos vê-lo como Ele é. Aleluia. Vamos louvar o Senhor só com a primeira parte do hino. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Deus abençoe. Amém, irmãos.